Mais um estudo saído diretamente dos departamentos de estudos feministas das universidades americanas. Essa matéria saiu no portal IG, com o título Machismo, mulheres e meninas são consideradas menos inteligentes, diz estudo. Pesquisa mostra que só por serem do sexo feminino, mulheres e meninas são consideradas 25% menos inteligentes do que os homens. Entenda. Eles querem que entenda aquilo que não é para entender, aquilo que não existe. Não é vitimismo, não é mimimi. O machismo existe e até a ciência pode provar. Ah, sim. Com certeza a ciência pode provar. Considerar alguém com capacidade intelectual inferior apenas por ser mulher é só uma das muitas formas de demonstrar a desigualdade de gênero. E por mais absurdo que possa parecer, isso acontece com frequência. De acordo com um estudo feito por cientistas da Universidade de Nova York e da Universidade de Illinois, ao selecionar alguém para realizar uma tarefa intelectual, seja essa atividade feita na sala de aula ou no ambiente de trabalho, as mulheres ficam em desvantagem. O nome disso, adivinhe, machismo. Pela lógica seria assim, a pessoa com maior nível de inteligência seria naturalmente escolhida para desempenhar o papel proposto, certo? Errado. Embora esse seria o curso mais racional da situação, os pesquisadores descobriram que nem sempre é esse o caso. Então quer dizer que todas as invenções e descobertas feitas pelos homens é fruto do machismo. Einstein foi machista, Galileu foi machista, Enrico Fermi foi machista, Niels Bohr foi machista. E uma pergunta: as mulheres já são maioria nas universidades e cadê suas descobertas que impactam o mundo? Cadê suas pesquisas que solucionam problemas complexos sobre economia, computação, física, matemática? Onde estão esses estudos? Só estudos feministas que elas sabem fazer. E queixume, e vitimismo, e jogar a culpa nos homens e no machismo. O estudo mostrou que meninas e mulheres tendem a ser consideradas intelectualmente inferiores a seus pares do sexo masculino, independentemente de suas capacidades cognitivas serem superiores ou não. No início deste ano foi revelado que quase 100 mil mulheres a mais do que homens se inscreveram em universidades no Reino Unido. No entanto, elas ainda estão sofrendo com a desigualdade de gênero quando se trata sobre sua inteligência. Será sempre assim. As mulheres, a despeito de serem as formandas em maior número, são incapazes de grandes descobertas. E quem elas irão culpar? Os homens e seu machismo estrutural. Jordan Peterson já falou que na Escandinávia, símbolo do igualitarismo feminista, as mulheres continuam escolhendo cursos que elas mais gostam, seja na área de humanas e não na área de exatas. É preciso explicar mais. É preciso desenhar para essa gente patife feminista entender. Mas é claro que as feministas não querem entender, porque isso destrói a narrativa delas e elas terão que achar outro culpado que não seja o feminismo.
Só vou ajeitar aqui um pouco a câmera. Continuando. Apesar de suas performances na sala de aula e no local de trabalho, nossos experimentos sugerem que mulheres e meninas ainda podem encontrar preconceitos em situações que a capacidade intelectual é visto como a chave para o sucesso, declara Andrei Simpian, professor associado do Departamento de Psicologia da Universidade de Nova York e coautor do estudo. Lembre do que eu sempre digo, tanto mulheres como homens ganham dinheiro com esse discurso feminista e seus pseudo-estudos sobre tais questões. Lynn Bian, estudante de medicina na Universidade de Illinois e primeira autora do estudo, explica que esses preconceitos são provenientes da cultura criada pela sociedade em que vivemos e podem derivar de noções pré-concebidas de gênero que foram ensinadas desde a infância. O mesmo discurso dito a exaustão. Por que essa insistência nesse discurso? Porque com isso vem mais verbas estatais, mais guerra entre os sexos, mais destruição do Ocidente. Esse pessoal esquerdista odeia o Ocidente. É inacreditável como eles podem odiar o lugar que eles nasceram, que criou a maioria das descobertas que nós usufruímos hoje em dia. Continuando, embora seja intuitivo pensar em um viés de gênero como um fenômeno adulto, os desequilíbrios de gênero vistos anualmente, em muitos casos, em muitos campos acadêmicos e profissionais, podem, na verdade, ser provenientes em parte de processos que se desdobram no início do desenvolvimento do indivíduo, considera Lynn. Então, para as feministas, tudo é uma construção social. As favas com a biologia. Subtítulo: Como o estudo provou o machismo? De acordo com uma pesquisa que foi publicada na revista American Psychologist, a equipe de cientistas realizou 2 experimentos com mais de 1.150 pessoas no total. Cada participante foi instruído a encaminhar algumas pessoas para um trabalho, com metade delas informando que essa tarefa exigia um indivíduo com alto intelecto. Os pesquisadores descobriram que as pessoas eram menos propensas a optar por um candidato do sexo feminino quando acreditavam que o trabalho exigia alguém com notável poder intelectual. Para ser mais exato, eles concluíram que uma mulher tinha 25,3% a menos de chances de ser encaminhada para um trabalho que exigisse inteligência em sua descrição. Além disso, elas também puderam perceber que tanto os candidatos homens quanto as mulheres que participaram do estudo demonstraram reproduzir atitudes que colaboram com a desigualdade de gênero, desfavorecendo as mulheres. Isso não tem nada a ver com demonstrações de preconceito. Isso tem a ver com a realidade diária. Se nós percebemos que um homem consegue deter mais conhecimento sobre determinado assunto, por que escolheríamos uma mulher? Porque somos bonzinhos, capachos, submissos? Os cientistas aproveitaram para investigar se o machismo também era notado entre os grupos etários mais jovens. Para isso, eles recrutaram 192 crianças com idade entre 5 e 7 anos e ensinaram-nas
a jogar 2 jogos em equipe, com metade delas informando que os jogos eram especificamente para crianças inteligentes. Então, eles pediram para que as crianças selecionassem colegas de equipe para jogar o jogo com eles. No início, as crianças escolhiam colegas de equipe que eram do mesmo sexo que elas, mas depois elas exibiam preconceito contra garotas restantes deixadas para serem escolhidas. Então quer dizer que as crianças já são preconceituosas. Esse pessoal feminista não possui escrúpulo. Eles são verdadeiros monstros. Procure no YouTube uma série que se chama A Guerra de Gêneros. E vocês vão entender a farsa desses estudos feministas. Continuando, nossos estudos aumentam nossa compreensão atual dos processos que levam à subrepresentação das mulheres em campos geniais, isto é, campos como física e filosofia, em que o sucesso é geralmente visto como dependente da capacidade intelectual de alto nível, afirma Andrei. Já foi demonstrado pelo próprio Jordan Peterson que as mulheres não se interessam por matérias de exatas e, quando enveredam pela filosofia, produzem seres bizarros como a Marilena Chauí, por exemplo, na área de filosofia. No entanto, o professor acredita que a desigualdade de gênero pode estar se tornando menos comum diante do comportamento público de empregadores e supervisores, como contratar ou promover sem distinguir homens e mulheres. Isso porque a possibilidade de preconceito é frequentemente e explicitamente discutida nesses contextos nos dias atuais, pontua. Esse comportamento do qual ele fala está sendo imposto goela abaixo pelos governos ocidentais, mediante ameaças de processos e taxações contra as empresas. Esse igualitarismo forçado está sendo imposto através do medo. Mas mesmo assim ele concorda que o caminho das mulheres jovens para o sucesso na carreira, abre aspas, passa por muitos contextos nos quais as pessoas podem sofrer com a influência do machismo. E de acordo com a pesquisa, sugere, ainda podem se comportar de maneiras tendenciosas. Falou mais um monte de bobagens repetindo o chavão do machismo. Perceberam que esses estudos possuem sempre verbas? Nunca falta dinheiro para esses estudos feministas? A Christina Hoff Sommers relata como esses estudos feministas são patrocinados em seu livro Quem Roubou o Feminismo? Ou com o título em inglês Who Stole Feminism? Quem ler esse livro vai entender como esses departamentos de estudos feministas conseguem verbas milionárias para fazer os seus pseudo-estudos feministas. Era isso aí por enquanto. Até breve.